E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aula de história e a gente vai falar sobre os bairros indígenas. Você certamente já ouviu falar sobre os indígenas, sobre os índios, e eu vou contar um pouquinho da história deles aqui também. Os indígenas, eles viviam no Brasil desde muito tempo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a tomar essas terras dos índios. E isso é muito triste, porque em muitas situações eles eram expulsos das terras deles ou até mesmo escravizados pelos colonizadores. E o tempo foi passando, hoje já fazem mais de 500 anos e os índios, a quantidade de indígenas veio diminuindo muito, mas ainda assim hoje existem tribos indígenas no Brasil, mesmo em menor quantidade, e em praticamente toda a região do Brasil. Mas hoje eles vêm tentando lutar por direitos, os mesmos direitos que nós temos, nós que vivemos na cidade, numa vida urbana ou até mesmo rural, mas diferente das culturas indígenas, certo? Então, existem alguns órgãos que buscam esses direitos, essas leis. Um desses órgãos é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ela vem lutando para que os índios consigam esses recursos básicos para a sobrevivência. Entre eles, a saúde, que é um hospital, um posto de saúde, um médico para ficar na região deles, a educação, que é a escola para as crianças, para os índios pequenininhos, recursos financeiros, eletricidade, mesmo eletricidade, coisas básicas, água encanada nas regiões que eles moram, que são coisas que nós temos e muitas vezes nem percebemos, nem lembramos disso. Eles vêm até hoje lutando para isso, mas infelizmente não é tão fácil para eles. Eles vêm tentando buscar esses recursos, já conseguiram bastante coisa, mas muito ainda falta para eles conseguirem todas as coisas que eles precisam para a sobrevivência, para a vida básica. E por isso, muitos deles decidem ir para as cidades. Então eles migram para as cidades, eles vão morar na cidade para ter uma qualidade de vida melhor, para ter oportunidades melhores, para estudar, de saúde, se algum deles precisa ali de um médico, fica doente, tem ali o hospital perto, de emprego para terem trabalhos dignos e para conseguir o dinheiro, e até mesmo de alimentação, porque até o pedaço de terra que eles têm muitas vezes é menor do que eles precisam para plantar, o que eles precisam para comer, para sustentar a tribo. Algumas outras tribos, além das pessoas migrarem, quando as cidades vão crescendo, algumas cidades foram crescendo e invadindo esse território dos indígenas. Por isso, algumas tribos já se misturaram ali na cidade também, porque eles não têm mais terra, eles perderam esse território que eles têm. O que é muito triste, porque a quantidade de tribos e dos bairros indígenas vem sendo diminuídas com o tempo. Agora eu proponho que você pesquise na internet se existem tribos indígenas na sua região. É bem possível que sim, e talvez você nem conheça. Então pesquise para saber se existem, quais as suas características, quais a sua cultura, curiosidades sobre essa tribo, tá bom?